Falaremos sobre a base de uma família bíblica. Mateus, capítulo 19, do verso 3 até o verso 12. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não leste que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-lo embora? E ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se essa é a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Irmãos, como eu já mencionei, nós vamos falar hoje sobre a base de uma família bíblica. A base de uma família que é definida não pelo mundo, não por uma sociedade caída e sem Deus, mas a base de uma família que é definida por Deus. Como a gente sabe, a família ela é constituída de muitos membros, diferentes membros, de diferentes idades. Você tem o pai, a mãe, o filho, o tio, o neto, o bisneto, o sobrinho, o primo. São diferentes membros que constituem uma família. Mas onde é que a família começa? Qual é a base? Qual é o alicerce? Qual é o fundamento da família? A base de uma família saudável. A base da família, como a gente sabe, é o matrimônio. A base da família é o casamento. Quando nós vamos para o início da Bíblia, nós descobrimos que tudo isso aqui que nós temos ao nosso redor começou com um único casal. Todos os bilhões de seres humanos que existem hoje, todos os que já existiram na história, todas as incontáveis famílias que já existiram no decorrer da história, eles começaram em um único ponto, em um único casal, Adão e Eva. E eu penso que é importante a gente meditar sobre isso, porque a base da família tem sido muito atacada nos últimos tempos. Sempre foi, mas especialmente nas últimas décadas. Satanás ele é um bom estrategista. Ele sabe que se ele conseguir derrubar a base, ele destrói toda a casa, ele destrói toda a construção. E é por isso que é importante a gente olhar para a Bíblia, a fim de entendermos o que é a base de uma família que é bíblica. Falando de um modo mais específico, por exemplo, uma grande tempestade que tem atingido muitas famílias no nosso Brasil é a tempestade do divórcio. Nunca os números de divórcio entre os brasileiros foram tão alarmantes como na nossa época. Na última década, a gente teve um aumento de 160% no número de divórcios. Os especialistas dizem que a cada 1.000 casamentos, 350 divórcios acontecem. Ou seja, de 1.000 pessoas que se casam, 350 dizem assim: a gente vai se separar. Fracassam no meio da caminhada. E essa é a realidade de um mundo sem Deus. Quando a gente cava um pouco mais a fundo, a gente percebe que esse dilema do divórcio é um dilema que tem atingido também o povo de Deus. Não apenas um mundo sem Deus, mas também o povo de Deus. Para o nosso espanto, os analistas e os especialistas dizem que o número de divórcio fora da igreja já é tão grande quanto o número de divórcio dentro da igreja. Ou seja, os crentes têm uma facilidade
tão grande de se divorciar que já está igualando já o número de pessoas, seja fora da igreja, dentro da igreja, crente ou descrentes, ambos estão se divorciando com uma velocidade extraordinária. Mas eu tenho que lembrar a vocês, irmãos, que esse problema do divórcio não é recente, não é novo. Já na época de Jesus, como a gente vai ver nesse texto, já existia esse mal danificando as estruturas daquela sociedade, esse mal que estava envenenando aquela sociedade chamado divórcio. E é isso que nós vamos descobrir à medida que a gente prossegue nesse texto. O divórcio sempre foi uma dificuldade na sociedade. Há 100 anos atrás, 10 anos atrás ou 1000 anos atrás, o divórcio sempre foi uma dificuldade, sempre foi uma pedra de tropeço. E o que é que Jesus tem a falar sobre isso? Qual é o remédio que Jesus tem para uma sociedade que está envenenada pelo divórcio desenfreado? Prosseguindo no texto, a gente vai ver qual é o remédio que Jesus tem para a nossa sociedade. Eu sei que esse é um tema bastante específico, o casamento, mas é importante a gente lembrar que, se você é casado, isso é importante para você. Esse tema é importante para você, porque isso, de uma certa maneira, vai conscientizar você da aliança que você tem diante de Deus e dos homens, a aliança do casamento. Se você não é casado, isso também é importante para você, porque isso vai conscientizar você do que é que vem pela frente, do desafio que aguarda você quando você quiser construir um matrimônio. E se você não é casado e não quer casar, esse texto é igualmente importante para você também, porque no final desse texto, Jesus Cristo fala sobre a questão do celibato. Então, para todas as pessoas e para todos os públicos, esse texto ele é relevante para a nossa vida e para a nossa igreja local. No verso 3, irmãos, como a gente leu, nós vemos que toda essa discussão sobre o divórcio começou com uma pergunta mal intencionada dos fariseus, com uma visita enganosa que os fariseus fizeram a Jesus Cristo. Aproximaram-se dele alguns fariseus, que o colocaram à prova perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Essa é a armadilha que os fariseus estão armando para Jesus. Os fariseus, como a gente sabe, só para relembrar vocês, são aquelas pessoas mais religiosas que você pode imaginar. Era aquele povo que estava sempre lendo a Bíblia, orando, dando o dízimo dos mínimos detalhes, jejuando, sempre se sacrificando pelo reino de Deus, ensinando a palavra de Deus, entre aspas. Eram as pessoas mais religiosas do mundo naquela época. Só que os fariseus não se davam bem com Jesus. Eles não gostavam de Cristo porque Cristo atraía multidões, Cristo falava como quem tem autoridade, Cristo realizava milagres, e os fariseus não conseguiam chegar nem aos pés de Jesus. Na verdade, eles tinham tanta inveja do Senhor Jesus Cristo, que eles queriam constantemente derrubar Jesus, achar alguma falha em Jesus, tentar desacreditar Jesus diante da sociedade. Nós vemos que essa foi a intenção dos fariseus nessa oportunidade. Aproximaram-se de Jesus para quê? Para aprender de Jesus, para encontrar salvação, perdão, graça e orientação. Não, o texto não diz isso. O texto diz: aproximaram-se para experimentar Jesus, para colocar Jesus à prova. Percebam que enquanto multidões estão procurando Jesus para aprender, se orientarem na vida, encontrarem perdão e salvação, os fariseus estão ali tentando derrubar Jesus, tentando achar alguma falha na vida dele. E eles fazem isso através da seguinte pergunta: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? O assunto que os fariseus abordam nessa questão aqui, nesse momento com Jesus Cristo, é um assunto que já provocava divisão naquela época, um assunto polêmico, um assunto controverso. E eles abordam essa questão na tentativa de fazer Jesus vacilar naquele assunto. Ele perguntou: olha, Jesus, é permitido a gente se divorciar por qualquer motivo? Com certeza os fariseus estão fazendo referência aqui àquele texto bíblico que está em Deuteronômio 24, do verso 1 ao verso 4, onde Moisés ele fala sobre essa questão do divórcio. E esse texto causava muita polêmica naquela época. Quando a gente analisa o contexto, a gente percebe que existiam duas formas de pensamento, duas escolas que dominavam esse assunto, que dividiam as opiniões do público. A escola de Shammai, um rabino daquela época, e a escola de Hilel, que era outro rabino. Shammai era um rabino que ensinava que o divórcio ele só seria permitido no caso de adultério. Esse era o ensinamento de Shammai. Olha, só pode se divorciar se chegar ao ponto de existir traição no casal. É isso que ele ensinava. Era aquela posição mais rígida, aquela posição mais conservadora. Só aceitava o divórcio no caso de traição e de adultério. Já a outra escola de pensamento era uma escola mais liberal e, consequentemente, mais aceita também, a escola de Hilel. Hilel ensinava que o divórcio ele era permitido em qualquer caso
e de qualquer jeito. Então, os seguidores de Hilel acreditavam que se encontrassem qualquer defeito, a qualquer momento na sua mulher, na sua esposa, poderia dar a carta de divórcio, dar as contas e tchau, tchau. Se a mulher queimasse o arroz, se falasse alto demais dentro de casa, se a mulher chegasse atrasada em casa, se a mulher cometesse qualquer erro, por mínimo que seja, ele já dava ali a carta e se divorciava. Era assim que os seguidores de Hilel agiam. E essa posição, irmãos, por ser uma posição mais fácil, era uma posição mais aceita naquela época. Você tinha já naquele período a chamada banalização do casamento. As pessoas olhavam para o casamento como se fosse algo sem valor, como se fosse algo sem importância. E é aí, nesse contexto, que Jesus vai falar sobre divórcio. Com certeza, ele está aqui num beco sem saída. De um lado, ele pode desagradar os seguidores de Hilel, e do outro lado, ele pode desagradar os seguidores do rabino chamado Shammai. E, irmãos, é impossível a gente olhar para esse contexto aqui e não lembrar da nossa própria sociedade. O seguinte ponto: qual era o problema daquelas pessoas? Aquelas pessoas enxergavam o divórcio como uma solução rápida, como uma solução simples. Se você está enfrentando um problema no casamento, é fácil resolver, é isso que eles diziam, é só você se divorciar. E quando a gente olha para esse contexto aqui, onde é permitido se divorciar por qualquer coisa, quando a gente olha para essa pergunta, a gente se lembra da nossa própria sociedade. A nossa própria sociedade é uma sociedade que tem banalizado o casamento, tem desvalorizado esse laço tão importante e tão santo que é o laço do matrimônio. Hoje em dia as pessoas estão se separando e se divorciando por qualquer motivo. Eu me divorciei porque eu queria morar no bairro A e ele queria morar no bairro B, aí a gente se divorciou. Eu me divorciei porque eu queria uma comida light e ele gostava de uma comida mais gordurosa, a gente se divorciou. Eu me divorciei porque ele queria criar o meu filho desse jeito e eu queria colocar aquela roupa no meu filho naquele dia da semana. Aí a gente se divorciou, foi incompatível. Você vai encontrar casos onde a pessoa se divorciou por conta de uma curtida no Facebook. Olha, a gente se divorciou porque eu olhei lá e tinha curtida de fulano na foto dela. Pode isso? Eu fui lá no cartório e dei as contas. Você vê que a nossa sociedade, como a sociedade da época de Jesus, tem banalizado o casamento. E é por isso que Mateus 19 é um texto tão relevante para a nossa época. Porque mostra que o casamento não é um test drive, onde você fica meio desgostoso com a poltrona do carro e aí troca o carro com toda facilidade. Não é isso. Qual é então a resposta de Jesus a essa pergunta dos fariseus? Do verso 4 ao 6, Jesus responde àqueles fariseus. Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O que é interessante notar no início desses versos que a gente acabou de ler, é que enquanto os fariseus eles estão puxando a conversa para o divórcio, Jesus redireciona aquela conversa para falar não sobre o divórcio, mas sobre casamento. Enquanto os fariseus querem conversar sobre divórcio, Jesus vai falar sobre o quê? Sobre casamento. Eles querem falar de demolição, querem falar de destruição. E Jesus fala de quê? Fala de construção. Ele vai redirecionar aquela conversa para falar sobre casamento. Só depois, nesse texto aqui, ele vai responder de um modo específico essa questão do divórcio. Mas primeiro ele retrocede, não apenas até Moisés, mas ele retrocede até a criação, até Gênesis 1 e 2, para explicar qual é a visão de Deus sobre o matrimônio. E existem algumas observações importantes que a gente deve fazer nesse texto. Primeiro, a resposta de Jesus é fundamentada na Bíblia. Jesus olha para aqueles fariseus e pergunta: vocês são tão religiosos, estão sempre lendo a Bíblia, vocês não leram aquilo que está lá em Gênesis? O que é que está escrito lá? Percebam, irmãos, que quando Jesus vai falar e definir o que é casamento, o que é a base da família, ele recorre para onde? Ele recorre para a Bíblia. Ele não diz o que é que está escrito aí na Constituição Romana, ele não diz isso. Ele não diz o que é que os seus rabinos estão dizendo na tradição há muitos séculos atrás, há muitos séculos, ele não diz isso. Ele recorre não para a tradição, não para a Constituição Romana, não para os filósofos e doutores daquela época, ele recorre para a Bíblia. Jesus entende que a única autoridade final sobre o que é família não é o Estado, nem os filósofos, nem os religiosos desse mundo. A autoridade final que pode dizer para a gente o que é uma família e o que não é uma família é Deus. É por isso que ele cita a Bíblia e devemos guardar isso em nosso coração.
Como povo de Deus, nós acreditamos que o único que tem poder e autoridade para dizer para o mundo o que é uma família, o que é um casamento, o que é um filho, o que é um avô, é quem? É Deus. É o único que pode definir o conceito de família. O Estado ele tenta usurpar esse direito de Deus, tentando ensinar para a gente o que é uma família, dizendo, por exemplo, que 2 homens podem constituir uma família, dizendo que 2 mulheres podem constituir uma família, tentando enfiar isso goela abaixo, na garganta da igreja e do povo de Deus. Mas nós sabemos que o único que pode definir o que é família é Deus. Por mais que o Estado chegue ao ponto de dizer que um homem e um animal constituem família, nós não vamos ceder e não vamos retroceder. É Deus quem define. Jesus falou sobre família e recorreu para a Bíblia. Se a gente quiser conversar sobre família com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a gente vai recorrer para cá também, para a palavra de Deus. Prosseguindo no texto, vemos Jesus Cristo traçando algumas definições sobre casamento. Ele explica o que é a base de uma família bíblica. Em primeiro lugar, o casamento é heterossexual. É entre um homem e uma mulher. O texto diz, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. Essa foi a estrutura inicial que Deus usou para definir uma família. É heterossexual, 2 pessoas de sexos diferentes, de sexos opostos. Ele definiu a família entre macho e fêmea. Ele não fez 2 homens e uniu em casamento. Olha aí, Adão, esse aqui é Ivo, você vai ser feliz com Ivo. Não fez isso. Ele não fez Eva e Ada, está aqui 2 mulheres, vamos unir essas 2 mulheres. Não, ele definiu o casamento entre 2 pessoas de sexos diferentes. Adão e Eva, um casamento que é heterossexual. Se ele tivesse feito 2 pessoas do mesmo sexo e unidas em casamento, quantos anos a humanidade teria existido? Quantos habitantes a humanidade teria? Só 2. Porque a única maneira da sociedade reproduzir e prosperar é por meio do casamento heterossexual. É isso que ele está dizendo aqui. O casamento, em primeiro lugar, é entre homem e mulher. Foi assim que o Criador fez. Em nossa época, o Estado está tentando distorcer esse padrão. Não são poucos os políticos que estão se esforçando para criar leis que aprovam, incentivam e instigam o povo a tratar o casamento homossexual como uma coisa normal e até necessária para a sociedade, dizendo que o casamento homoafetivo é uma coisa totalmente normal e saudável para a nossa sociedade. E é por isso que a gente deve tomar cuidado, irmãos. As eleições estão se aproximando e na hora de votar, a gente deve tomar muito cuidado para não apoiar um político que trata o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo como uma coisa boa, como uma coisa recomendável. E não apenas isso. A gente deve tomar cuidado também com aquele tipo de político que é omisso, que não quer falar contra essa barbaridade, contra essa distorção bíblica, porque não quer perder voto, porque não quer causar polêmica, e aí ele olha assim para o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo e diz, olha, eu não vou me envolver com isso. É omisso. Nós, como povo de Deus, devemos apoiar pessoas que apoiam as causas de Deus. Devemos apoiar pessoas que definem como família aquilo que Deus define como família, que o casamento é heterossexual. O casamento também, ele é monogâmico. O texto diz, e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. No padrão da criação, como Jesus diz aqui, primeiro é heterossexual, depois é monogâmico. Se trata de um casamento só entre 2 pessoas. Ele não fez Adão, Eva e outra mulher, ou 2 mulheres para um homem, 2 homens para uma mulher. Ele não fez isso. Ele estabeleceu um casamento que é monogâmico, entre 2 pessoas de sexos diferentes. 2 pessoas e só. No Antigo Testamento, a gente vai ver que a poligamia, que é o casamento com mais de 2 pessoas, ela nunca deu certo, nunca. Abraão, vamos citar Abraão. Abraão praticou a poligamia para reproduzir, para ter filhos. Não deu certo, deu errado. Davi praticou a poligamia para satisfazer os próprios desejos, a própria cobiça, mais de uma esposa, deu errado também. Salomão praticou a poligamia na tentativa de estabelecer alianças políticas, de estender o seu poder, de estender o seu nome, de estender a sua descendência, deu errado do mesmo jeito.
Em todos os casos que a gente examina do Antigo Testamento, onde diz que mais de 2 pessoas tentaram se unir em um matrimônio ou em um casamento, deu errado. E por incrível que pareça, irmãos, esse é um aspecto que a gente deve reafirmar em nossa cultura relativista. No Brasil, o lugar que tem maior índice de poligamia é nas favelas do Rio de Janeiro. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ver uma entrevista depois que um grande traficante é morto. E você percebe que o pessoal diz isso: olha, esse traficante aqui morreu e deixou 9 viúvas ou 10 viúvas. É normal naquelas favelas do Rio de Janeiro os traficantes terem mais de uma mulher para mostrar o poder que eles têm, a capacidade financeira que eles têm e essas coisas. Mas isso não se limita ao Rio de Janeiro. Dias atrás eu estava lendo um artigo, inclusive foi o pastor Cícero da Congregacional que enviou no grupo da Coevap, que descrevia uma luta sendo travada por alguns políticos para defender que esse negócio de casamento só entre um homem e uma mulher, um casamento monogâmico, é uma coisa quadrada, é uma coisa ultrapassada, e que agora, se o cara quiser casar com 2 mulheres, ou 2 mulheres quiserem casar com um homem, não tem nada de errado. No Brasil, no nosso terreiro, como a gente costuma dizer, é o que eles procuram criar. Usaram até essa palavra lá, um trisal, um homem que estava unido com 2 mulheres e estavam querendo adotar uma criança, e estavam lutando para aquilo de maneira judicial, lutando na justiça para conseguir isso. Então a gente precisa olhar para esse casamento que Deus estabeleceu no início, esse casamento monogâmico, e afirmar que esse é o padrão de Deus, é o padrão para a sociedade, é o padrão para o mundo. A cultura muda, os valores mudam, a sociedade muda também, mas o nosso Deus permanece o mesmo. O casamento é também monossomático. O casamento é uma união, na verdade uma não, é a união mais profunda que existe na terra. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. O que ele está dizendo aqui é que existe uma junção intensa, mística no casamento, que transforma 2 em 1. A união mais profunda que o ser humano pode provar nessa terra é essa união do casamento. Mais profunda do que a amizade, a filiação, a paternidade, a maternidade, do que o namoro, do que qualquer outra coisa, é essa união que acontece no casamento, que transforma 2 seres humanos em uma só carne. E a nossa cultura tem dificuldade de entender isso aqui também. Muitas pessoas pensam no casamento como se ele fosse apenas uma amizade especial. Você vai casar para a amizade de vocês ficar mais forte, simplesmente isso. Ou pensam no casamento, no matrimônio, como uma maneira de alavancar a sua vida profissional. Você vai casar para juntar recursos e para ganhar mais dinheiro ainda. Ou pensam no casamento como uma maneira de ter o sexo fácil. Mas a visão bíblica de casamento é essa aqui. É uma união profunda, é mais do que 2 nomes em um papel, é 2 pessoas em uma só carne. E isso acontece, irmãos, porque o casamento é uma instituição divina, é só Deus que consegue fazer isso. Portanto, o que Deus uniu, diz o texto. A grande mente, a grande inteligência por trás desse padrão tão lindo é o próprio Deus. É Ele quem traçou as linhas, é Ele quem definiu, é Ele quem instituiu. Como o pastor Wellington gosta sempre de pregar sobre isso, o casamento não é uma criação da sociedade, nem das religiões, nem das instituições, nem do Estado. O casamento é uma criação que vem do próprio Deus, é Ele quem define, e é por isso que só Ele tem autoridade de dizer o que é e o que não é um casamento, o que é e o que não é uma base de uma família. E o casamento, como Jesus diz aqui, ele é também indissolúvel, é inviolável. Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separem. Perceba que enquanto os fariseus estavam tentando achar uma brecha para praticar o divórcio, Jesus ele traz esse impacto, ele traz esse baque e diz: olha, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, o ser humano por si só não tem autoridade para realizar um divórcio. Não é porque o juiz ele assina um pedaço de papel que está feito, ou então porque o padre, o pastor, o religioso olhou para você e disse: olha, estão separados porque está separado. Só Deus pode dizer quando está e quando não está separado. É claro que existem cláusulas de exceção para o divórcio, no caso de adultério, no caso de abandono, mas isso é Deus quem define. Não é o juiz, não é a sociedade, não é a cultura e nem o Estado, é Deus. E Jesus chama a nossa atenção para isso. Ele chama a nossa atenção para a indissolubilidade do casamento. O casamento ele é vitalício. Prosseguindo no texto, irmãos, do verso 7, para a gente avançar,
a gente percebe que os fariseus não se contentaram com essa resposta de Jesus, não. E eles dizem, então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-lo embora? O que os fariseus queriam aqui era colocar Jesus contra Moisés. Esse era o objetivo demoníaco dos fariseus. E olha que Jesus ele só fez citar o texto de Gênesis. Os fariseus disseram, Jesus, então por que Moisés disse para a gente dar a carta? Por que Moisés deu essa ordem? Era mais ou menos como se eles estivessem dizendo isso. Jesus, você está dizendo aí que o casamento é para sempre. Mas Moisés disse outra coisa. Você está contra Moisés. Porque Moisés disse que a gente deveria dar a carta de divórcio e mandar a mulher embora. Eles tentam, de alguma maneira, desacreditar Jesus, colocar o nome de Jesus na lama, dizendo, olha, esse rabino de vocês aí, ele não respeita o povo judeu, ele não respeita Moisés, ele não respeita as nossas tradições. Mas a questão é que eles nunca têm sucesso, irmãos. Do verso 8 ao 9, nós vemos a resposta do Senhor Jesus Cristo, de um modo mais específico agora para essa questão do divórcio. Verso 8 e 9, se vocês puderem acompanhar comigo. Ele lhes disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Não vai dar para a gente se aprofundar tanto aqui, mas eu vou elencar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui, 4 coisas sobre o divórcio que Jesus fala nesse ponto. Primeiro, o divórcio é uma concessão, não uma ordem. Os fariseus disseram, Moisés mandou, Moisés deu ordem, Moisés preceituou, Moisés ele trouxe esse mandamento, a gente deve se divorciar. Jesus diz, ele permitiu. É uma concessão, não é uma ordem. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu. Os fariseus achavam que Moisés tinha ordenado o divórcio como uma coisa boa, necessária e até fundamental para a sociedade. Uma coisa Moisés dizia assim, procurem o divórcio. Outra coisa é Moisés dizer assim, se você chegar ao ponto de se divorciar, dê a carta, faça isso direitinho. Percebam aqui o que Jesus está dizendo para os fariseus, meus irmãos. Os fariseus achavam que o divórcio era necessário para a sociedade. Jesus disse que, na verdade, o divórcio é uma permissão de Deus por causa de um mal irremediável da sociedade. É por causa da dureza do coração de vocês. Os fariseus viam o divórcio como uma coisa boa e necessária, e Jesus mostrou aqui que o divórcio, na verdade, foi um mal menor, que Deus permitiu, que Deus tolerou. Não era uma ordem expressa da boa e perfeita vontade de Deus, dizendo a sociedade só funciona com o divórcio. Não era isso. Deus, na verdade, tolerou. Foi por causa da dureza do coração humano. O divórcio existe não como resultado da boa vontade do coração de Deus, existe por causa da maldade do coração do homem. Deus olhou para a sociedade e viu essa maldade. O que é essa maldade do coração do homem? É a incapacidade que o homem tem de levar uma aliança do casamento até o fim. A incapacidade que o homem tem de perdoar, a incapacidade que o homem tem de ser paciente, de perseverar. Deus olhou para isso. E foi por causa dessa maldade, dessa dureza de coração, que Deus ele permitiu o divórcio. Jesus está mostrando isso aqui. É por causa da dureza do coração de vocês. Uma vez que os homens são tão ruins que não conseguem manter a aliança do casamento, Moisés permitiu o divórcio para evitar um mal maior, para evitar uma completa desordem social. Imagine, irmãos, se não tivesse carta de divórcio. O marido se divorciava da mulher, aí depois de 3 semanas dizia, me arrependi, vem cá de volta, vai viver comigo. Escravizava a mulher para o resto da vida. Escravizava. Ou então o marido se separava da mulher, alguém surgia e dizia assim, olha, fulana aqui foi abandonada porque adulterou, vamos matar ela. A mulher morria sem ter nenhuma defesa. É por isso que Moisés diz, olha, se fosse divorciar, dê a carta. Não vai mais voltar para ela não. Vai deixar ela em paz. Vai esclarecer o motivo do divórcio nessa carta, para o pessoal não acusar ela de adultério e matar ela na porta da cidade. Para evitar esse mal maior, essa completa desordem, Moisés ele permitiu o divórcio. Então Moisés está aqui controlando o divórcio e não necessariamente recomendando o divórcio. Nós podemos dizer que o divórcio, irmãos, nada mais é do que um remendo de Deus para uma sociedade furada.
A gente não gosta de usar remendo, mas se está furado, é o jeito. Deus gosta do divórcio? Gosta não. Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio. Mas, por causa da dureza do coração dos israelitas, Deus ele permitiu o divórcio, mas esse não era o plano dele desde o início. Nós vemos que o divórcio, em segundo lugar, não fazia parte do plano original de Deus. Ele diz, mas não foi assim desde o princípio. É como se ele dissesse, olha, não foi isso que Deus disse a Adão no início, foi? Adão, está aqui, se casa, se não der certo, dê a carta de divórcio. Deus nem citou a palavra de divórcio naquele momento, porque não era o plano original dele que a sua humanidade praticasse o divórcio. Mas depois que o pecado entrou no mundo, então as coisas mudaram. Mas apesar do homem ter se divorciado do padrão de Deus, ter se distanciado do ideal de Deus, o princípio permanece o mesmo. Casamento é para sempre. Casamento é para sempre. Irmãos, fora da igreja você vai encontrar pessoas aconselhando você a colocar a bola para frente. Não sei se você já ouviu essa frase. Está dando errado com o casamento? Coloca a bola para frente. Não tem só ela de mulher no mundo, não. Tem milhares de mulheres, você pode começar de novo. Não tem só ele de homem, não. Tem vários homens aí legais e bem educados, e você pode começar de novo com esse homem. É colocar a bola para frente, porque não reconhece o valor e essa questão da sacralidade do casamento, de que o casamento ele é santo. É uma união vitalícia. O pior é que os estudos apontam que, via de regra, a pessoa que se divorcia e fica casando e casando e casando é mais infeliz do que todas as outras pessoas. Alguém já ilustrou isso do seguinte modo: aquela pessoa que vive trocando de casamento é como uma pessoa que vive trocando de espelho por causa de um defeito que tem no rosto. Olha para o rosto assim no espelho, aí vê um defeito. Aí precisa trocar de espelho, aí troca de espelho. Aí olha de novo por uns dias, olha o espelho legal. Aí vê o mesmo defeito. Rapaz, tem um defeito aqui, vou trocar de espelho de novo, troca de espelho de novo, vai lá na vidraçaria, compra outro espelho. E sucessivamente a pessoa vai procurando lugares diferentes para ver o mesmo defeito. É assim aquela pessoa que vive trocando de casamento. A terceira coisa, o divórcio só é permitido em caso de adultério, mas eu vos digo, Jesus disse, que aquele que se divorciar da mulher, a não ser por causa de infidelidade, a única exceção que Jesus abre aqui para o casamento, mais tarde Paulo vai acrescentar um ponto nessa questão aqui, mas aqui a única exceção que Jesus abre é a questão da traição, é a questão da infidelidade sexual. Só no caso de traição, o divórcio pode ser levado adiante. Pode acontecer um divórcio legítimo. Mas, irmãos, tem um detalhe que a gente deve notar nesse ponto. O divórcio ele é permitido em caso de adultério, sim, mas ele não é exigido. Você vai encontrar pessoas que, mesmo sofrendo com um adultério, alguma vez na vida do casamento, do matrimônio, conseguiram colocar a vida para frente, restaurar o casamento, e coisas assim acontecem, mesmo com a traição, a pessoa restaurar o casamento, coisas assim acontecem porque a graça de Deus é maior do que os nossos erros. Então não é porque, fui traído, fui traída, vou me divorciar. Não é a ordem de Deus, não. Tem opções também para isso. Perdão, reconciliação, restauração. O divórcio ele é permitido no caso de adultério? É exigido? Não. Deus coloca outras opções também, que é a restauração, a reconciliação, o amor e a paciência. O problema é, voltando àquela questão, a dureza do nosso coração. E em quarto lugar, Jesus disse que um divórcio mal fundamentado resulta numa vida de adultério. Eu vos digo que aqueles que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, se casar com outra, comete adultério, e quem casar com a divorciada comete adultério. Isso aqui é radical, isso aqui estourou a cabeça dos discípulos, metaforicamente, claro. A sociedade olhava para o casamento e dizia assim, qualquer coisinha a gente deixa quieto, a gente parte para outra. Aí Jesus diz, olha, se você se divorciar da sua mulher e se não for em caso de adultério, você vai estar se expondo ao adultério e vai estar expondo também a sua esposa ao adultério. Esse ensino de Jesus, ele bate de frente com a nossa sociedade que brinca de casamento. Deus não brinca com casamento, Deus não brinca com o matrimônio. Um casamento mal, ou melhor dizendo, um divórcio mal fundamentado resulta numa vida de adultério. Esse ensino de Jesus foi tão duro que nem os discípulos souberam engolir isso aqui. Verso 10, vejam comigo a reação dos discípulos.
E os discípulos lhe disseram: se essa é a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Jesus, eu achava que era fácil, eu achava que era simples, eu achava que era, sei lá, deu alguma coisa errada, a gente dava a carta. Mas se for desse jeito aí, se for sério desse jeito aí, então é melhor eu ficar na minha. É melhor o homem não casar. Eles percebem o valor que o casamento tem aos olhos de Deus, e Jesus aproveita para falar, na sua conclusão desse assunto, sobre essa questão de ser solteiro, ou mais especificamente a questão do celibato. Versos 11 e 12. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa condição aí, mas somente aqueles a quem isso é concedido, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Ele está falando aqui sobre a vida de celibato. Para os irmãos que não têm muita familiaridade com esse assunto, a vida celibatária é a vida daquela pessoa que decide ficar solteira. Celibato é isso, é você ficar solteiro, é você dizer: olha, eu não vou casar, vou passar o resto da vida aqui solteiro. E Jesus vai ventilar essa questão aqui. O celibato, na época de Jesus, era visto como uma desonra. O judeu ele era obrigado a casar, a sociedade pressionava o judeu a casar, e ficar solteiro para o resto da vida era uma questão de desonra naquela época. Isso só mudou mais naquela região depois que aquela sociedade recebeu a influência de homens como Jesus, como Paulo, como João Batista, que foram homens que mostraram que para você ser feliz de verdade, você não tem que casar. Você pode ser perfeitamente feliz solteiro. Jesus nunca casou, nunca teve relações sexuais, foi perfeitamente feliz. Perfeitamente feliz. Jesus mostra, então, 3 tipos de celibatos, 3 razões que levam um homem a permanecer solteiro pelo resto da vida. Primeiro, existem aquelas pessoas que nascem com algum problema físico e por isso ficam impossibilitados de casar. Jesus diz: há eunucos que nascem assim. Ele está falando aqui de uma pessoa que nasceu com algum problema sexual, alguma deficiência física ou algum problema psicológico e que necessariamente vai ter de passar a vida toda solteira. Pessoas que nascem assim, destinadas ao celibato. Segundo, existem aquelas pessoas que entram na vida do celibato por imposição dos homens. Há eunucos que foram feitos assim pelos homens. Os ricos daquela época, quando eles contratavam escravos, eles tinham um medo grande de virar corno, na nossa linguagem. Então, eles castravam os escravos para os escravos não terem nem possibilidade de trair eles. E aí Jesus diz: olha, tem algumas pessoas que, por causa da maldade dos homens, vivem uma vida de celibato. E terceiro, e último lugar, existem aquelas pessoas que entram na vida de celibato por causa do reino de Deus, aos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos. A gente não costuma falar disso aqui na igreja. Mas Jesus está falando aqui de uma coisa que é boa. Ele está falando de uma coisa que é boa. Ele está dizendo aqui que o casamento não é uma obrigação. Não é. Não é que se você não casar, você vai estar pecando, se você não casar, você vai passar o resto da vida vivendo uma vida infeliz. Jesus está mostrando aqui que existe sim pessoas que são chamadas não para o casamento, mas para o celibato. São pessoas que ficam na vida de solteiro não por causa de uma deficiência física, mas por causa de uma prioridade espiritual. Pessoas que dizem: eu vou dedicar a totalidade da minha vida a Deus. Eu vou dedicar tudo o que eu tenho a Deus. Foi isso que Paulo fez, e Paulo recomendou isso aqui em 1 Coríntios 7. Olha, eu queria que vocês fossem como eu, Paulo disse. Eu queria que vocês não se casassem e não perdessem tempo com essas coisas passageiras, mas eu sei que vocês não se aguentam, eu sei que esse dom não é para todo mundo. Mas Jesus mostra aqui que a vida de celibato, a vida de uma pessoa solteira que se dedica totalmente ao reino de Deus é uma coisa boa, é uma coisa agradável. Quem trata o casamento como sacramento é a Igreja Católica, que diz que se você casar, você fica um patamar, um degrau mais perto de Deus. E estranhamente, eles dizem também que o padre no celibato ele fica um degrau mais perto de Deus. É meio que contraditório. Mas Jesus diz aqui que há pessoas que recebem esse chamado de Deus. Então, essa pressão que às vezes existe até dentro da igreja, de que o jovem tem que achar a sua costela, às vezes pode prejudicar. Eu tenho me vigiado quanto a isso também.
Você pressionar os jovens e as moças a casarem de qualquer jeito, às vezes resulta num casamento catastrófico, porque aquela pessoa não foi chamada para aquilo, recebeu outro chamado. Mas por causa da pressão social, aquela pessoa acha que o casamento é uma obrigação e que ficar solteiro é um pecado imperdoável. Mas Jesus mostra que há pessoas que foram chamadas para isso, para dedicar toda a vida delas ao Senhor. A verdade bíblica, irmãos, para a gente encerrar, é que quer casados, quer solteiros, nós somos o Senhor. E devemos olhar para textos como esses aqui, a fim de reafirmar em uma cultura tão desorientada, tão doida, que tenta distorcer o padrão de Deus, nós devemos olhar para textos assim e reafirmar coisa muito simples. O casamento é heterossexual, homem e mulher. É monogâmico, um homem e uma mulher. O casamento é monossomático, se tornam uma só causa, uma só carne. E o casamento também é inviolável, é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a base de uma família que é bíblica, a base de uma família que é bem estruturada e eficaz na construção de uma sociedade melhor. Que Deus então nos ajude, irmãos, para nos orientarmos nesse texto e, consequentemente, repassarmos isso para as pessoas que estão ao nosso redor.